Return Audiolivros Tradicionais apresenta O Tsar da Floresta, conto folclórico ucraniano do livro Cossack Fairy Tales and Folk Tales. Para mais contos inéditos, acesse nosso site e redes sociais. O Tsar da Floresta. Os tempos antigos não eram como os tempos em que vivemos. Nos tempos antigos, os divs andavam soltos. O mundo em si não era como é agora. Agora não temos mais os divs entre nós. Vou contar a vocês uma casca, história, de o Tsar da Floresta, para que vocês saibam que tipo de ser eles eram. Era uma vez, há muito, muito tempo, antes dos tempos que podemos lembrar, antes mesmo que nossos bisavós ou seus bisavós tivessem nascido no mundo, vivia um homem pobre e sua esposa, e eles tinham apenas um filho, que não era como um filho único deveria ser para seus velhos pais. Tão ocioso e preguiçoso era esse filho único que Deus o ajude. Ele não fazia nada, ele nem mesmo buscava água no poço, mas ficava deitado ao lado do fogão o dia todo mexendo nas cinzas quentes. Se lhe dessem algo para comer, ele comia, e se não lhe dessem nada para comer, ele passava fome. Seu pai e sua mãe se afligiram muito por causa dele e disseram: "O que faremos contigo, ó filho? Pois tu não vales nada. Os filhos dos outros ajudam os próprios pais, mas tu és apenas um tolo e consomes nosso pão à toa." Mas não adiantou nada. Ele não faria nada além de sentar-se ao lado do fogão e brincar com as cinzas. Então seu pai e sua mãe se entristeceram muito por causa dele por muitos dias. E finalmente sua mãe disse a seu pai: "O que faremos com nosso filho? Tu vês que ele cresceu e ainda não nos serve para nada, e ele é tão tolo que não podemos fazer nada com ele. Veja bem, se pudermos mandá-lo embora, vamos fazê-lo. Se pudermos arrumar um empregador a ele, vamos entregá-lo. Talvez outras pessoas possam fazer mais com ele do que nós." Então seu pai e sua mãe puseram as cabeças juntas e o enviaram para um alfaiate para aprender a alfaiataria. Lá ele ficou 3 dias. Mas depois fugiu para casa, subiu no fogão e começou a brincar com as cinzas novamente. Seu pai então lhe deu uma surra e o enviou para um sapateiro para aprender a fazer sapatos. Mas novamente ele fugiu para casa. Seu pai deu-lhe outra surra e o enviou para um ferreiro para aprender o trabalho do ferro. Mas também não ficou muito tempo lá, fugiu para casa novamente. Então o que fazer com aquele pobre pai? "Vou te dizer o que farei contigo, filho de um cachorro", disse ele. "Vou levar você, seu preguiçoso, para outro reino. Lá, talvez, eles consigam ensinar algo a você, e será muito longe para você correr de volta para casa." Então, ele o pegou e partiu em sua jornada. Eles foram indo e indo, através de um curto caminho e através de um longo caminho. E finalmente chegaram a uma floresta tão escura que não podiam ver nem a terra nem o céu. Eles passaram por esta floresta, mas em pouco tempo ficaram muito cansados. E quando chegaram a um caminho que levava a uma clareira cheia de grandes tocos de árvores, o pai disse: "Estou tão cansado que vou descansar um pouco aqui." E com isso ele sentou-se em um toco de árvore e chorou. "Oh, como estou cansado." Ele mal tinha dito estas palavras, quando de dentro do toco de árvore, ninguém sabe como, pulou um velhinho tão pequeno, tão velho, todo enrugado e enrugado, e sua barba era completamente verde e chegava até o joelho. "O que tu queres de mim, ó homem?" ele perguntou. O homem ficou surpreso com a estranheza de sua aparição e disse a ele: "Eu não te chamei, vai embora." "Como podes dizer isso quando tu me chamaste?" perguntou o velhinho. "Quem és tu, então?" perguntou o pai. "Eu sou o Tsar da Floresta", respondeu o velhinho. "Por que me chamaste, eu pergunto?" "Vai embora, eu não te chamei", disse o homem. "O quê? Tu não me chamaste quando disseste ó?" "Eu estava cansado e, portanto, disse ó", respondeu o homem. "Para onde estás indo?" perguntou o ó. "O mundo vasto está diante de mim", suspirou o homem. "Estou levando este bloco de madeira inútil para alguém. Talvez outras pessoas possam colocar mais sentido nele do que nós em casa. Mas não importa para onde o enviemos, ele sempre volta para casa."
Empreste-o a mim, eu garanto que vou ensiná-lo, disse Ó. Mas só vou levá-lo com uma condição. Tu voltarás por ele quando 1 ano se passar, e se o reconheceres, podes levá-lo. Mas se não o reconheceres, ele servirá outro ano comigo. Bom, exclamou o homem. Então eles apertaram as mãos sobre isso, tomaram uma bebida para selar o acordo, e o homem voltou para sua casa, enquanto Ó levou o filho embora com ele. Ó levou o filho com ele, e eles passaram para o outro mundo, o mundo sob a terra, e chegaram a uma cabana verde tecida de juncos, e nesta cabana tudo era verde. As paredes eram verdes, e os bancos eram verdes, e a esposa de Ó era verde, e seus filhos eram verdes. Na verdade, tudo ali era verde. E Ó tinha nixes da água como empregadas, e todas eram verdes como a arruda. Sente-se agora, disse Ó ao seu novo trabalhador, e coma um pouco. As nixes então lhe trouxeram alguma comida, e isso também era verde, e ele comeu dela. E agora, disse Ó, leve meu trabalhador para o quintal, para que ele corte madeira e traga água. Então eles o levaram para o quintal, mas em vez de cortar lenha, ele deitou e adormeceu. Ó saiu para ver como ele estava se saindo, e lá ele estava roncando. Então Ó o agarrou, mandou trazer lenha e amarrar seu trabalhador firmemente à lenha e pôr fogo na lenha, até que o trabalhador queimasse até virar cinzas. Então Ó pegou as cinzas e as espalhou para os 4 ventos. Mas uma única peça de carvão queimado caiu das cinzas, e este carvão ele borrifou com água viva, e imediatamente o trabalhador estava de pé novamente, vivo e um pouco mais bonito e forte do que antes. Ó novamente ordenou que ele cortasse lenha, mas novamente ele adormeceu. Então Ó o amarrou à lenha e o queimou, espalhou as cinzas para os 4 ventos e borrifou o carvão restante com água viva. E em vez do tolo pateta, havia um cossaco tão bonito e robusto que igual a ele nem pode ser imaginado nem descrito, mas apenas contado em histórias. Então, o rapaz permaneceu lá por 1 ano, e no final do ano, o pai veio buscar seu filho. Ele chegou aos mesmos tocos queimados na mesma floresta, sentou-se e disse, Ó, imediatamente saiu do toco queimado e disse, saudações, ó homem, saudações a ti, Ó. E o que queres, ó homem? Perguntou Ó. Eu vim, disse ele, para buscar meu filho. Bem, venha então. Se tu o reconheceres, poderás levá-lo, mas se não o reconheceres, ele servirá comigo por mais 1 ano. Então o homem foi como Ó. Eles chegaram à cabana dele, e Ó pegou punhados de painço e espalhou, e miríades de galos correram e bicaram. Bem, tu reconheces teu filho agora, disse Ó. O homem olhou e olhou. Só havia galos, e um galo era igual ao outro. Ele não conseguia identificar seu filho. Bem, disse Ó, como não o reconheces, volta para casa. Este ano teu filho deve permanecer em meu serviço. Então o homem voltou para casa. O 2º ano passou, e o homem foi novamente a Ó. Ele chegou aos tocos queimados e disse, Ó. E Ó saiu do toco de árvore novamente. Venha, disse ele, e veja se consegues reconhecê-lo agora. Então ele o levou para um curral de ovelhas, e havia fileiras e fileiras de carneiros, e um carneiro era igual ao outro. O homem olhou e olhou, mas não conseguia identificar seu filho. Tu podes muito bem ir embora então, disse Ó, mas teu filho viverá comigo por mais 1 ano. Então o homem foi embora, triste no coração. O 3º ano também passou, e o homem veio novamente para encontrar-o. Ele continuou indo até encontrar um velho completamente branco como leite, e as vestes deste velho eram brilhantemente brancas. Saudações a ti, ó homem, disse ele. Saudações a ti também, meu pai. Para onde Deus te leva? Estou indo libertar meu filho de Ó. Como assim? Então o homem contou ao velho pai branco como ele tinha alugado seu filho para Ó e sob quais condições. Sim, disse o velho pai branco. É um pagão vil com quem tens que lidar. Ele te enrolará por um longo tempo. Sim, disse o homem. Percebo que ele é um pagão vil, mas não sei o que fazer com ele. Não podes me dizer, querido pai.
Como posso recuperar meu filho? Sim, posso, disse o velho homem. Então, por favor, me diga, querido pai, e eu orarei a Deus pelo resto da minha vida, pois embora ele não tenha sido um grande filho para mim, ele ainda é minha própria carne e sangue. Ouça então, disse o velho homem, quando fores a O, ele soltará uma multidão de pombas diante de ti, mas não escolhas uma dessas pombas. A pomba que deves escolher é aquela que não sai, mas fica sentada embaixo da pereira, aparando suas penas. Essa será teu filho. Então o homem agradeceu ao velho pai branco e seguiu em frente. Ele chegou aos tocos queimados. Ó! Ele gritou, e Ó saiu e o levou para seu reino silvestre. Lá, Ó espalhou punhados de trigo e chamou suas pombas, e desceu uma multidão delas, tantas que não dava para contar, e uma pomba era igual à outra. Tu reconheces teu filho? Perguntou Ó. Se o reconheceres, ele é teu. Se não o reconheceres, ele é meu. Agora todas as pombas estavam bicando o trigo, exceto uma que estava sentada sozinha debaixo da pereira, estufando o peito e aparando suas penas. Esse é meu filho, disse o homem. Uma vez que o adivinhaste, leva-o, respondeu Ó. Então o pai pegou a pomba e imediatamente ela se transformou em um jovem bonito, e um mais bonito não podia ser encontrado no vasto mundo. O pai ficou muito feliz e o abraçou e beijou. Vamos para casa, meu filho, disse ele. Então eles foram. Enquanto caminhavam juntos pela estrada, começaram a conversar, e o pai perguntou como seu filho havia se saído com Ó. O filho lhe contou. Depois o pai contou ao filho o que ele havia sofrido, e foi a vez do filho ouvir. Além disso, o pai disse, o que faremos agora, meu filho? Eu sou pobre, e tu és pobre. Tu serviste por esses 3 anos e não ganhaste nada? Não se preocupe, querido pai, tudo dará certo no final. Olhe, há alguns jovens nobres caçando uma raposa. Vou me transformar em um galgo e pegar a raposa. Então os jovens nobres vão querer me comprar de ti, e tu deves me vender por 300 rublos. Só lembre-se de me vender sem coleira. Então teremos muito dinheiro em casa, e viveremos felizes juntos. Eles seguiram em frente, e lá, nas margens de uma floresta, alguns cães estavam perseguindo uma raposa. Eles a perseguiram, mas a raposa continuava escapando, e os cães não conseguiam alcançá-la. Então, o filho se transformou em um galgo, perseguiu a raposa e a matou. Os nobres, então, saíram galopando da floresta. Esse é o teu galgo. É um bom cachorro. Tu o venderás para nós? Diga o preço. O que tu queres? 300 rublos sem coleira. Para que queremos tua coleira? Nós lhe daremos uma coleira de ouro. Diga 100 rublos. Não. Então pegue o teu dinheiro e nos dê o cachorro. Eles contaram o dinheiro e pegaram o cachorro e partiram para a caça. Eles enviaram o cachorro atrás de outra raposa. Ele foi atrás dela e a perseguiu até a floresta, mas depois se transformou novamente em um jovem e se reuniu ao pai. Eles continuaram, e o pai disse a ele, de que adianta esse dinheiro afinal? É apenas o suficiente para começar a montar uma casa e consertar nossa cabana. Não se preocupe, querido pai, teremos mais ainda. Ali adiante, alguns jovens nobres estão caçando codornas com falcões. Vou me transformar em um falcão, e tu deves me vender para eles. Apenas me venda por 300 rublos, sem capuz. Eles entraram na planície, e havia alguns jovens nobres soltando seus falcões em uma codorna. O falcão perseguiu, mas sempre ficava aquém da codorna, e a codorna sempre escapava do falcão. Então, o filho se transformou em um falcão e imediatamente derrubou sua presa. Os jovens nobres viram e ficaram surpresos. Esse é o teu falcão? É meu. Venda-o para nós então. Diga o preço. O que tu queres por ele? Se vocês derem 300 rublos, podem levá-lo, mas sem o capuz. Como se precisássemos do teu capuz. Vamos fazer um capuz digno de um tsar para ele. Então, eles discutiram e regatearam, mas finalmente lhe deram os 300 rublos. Depois,
Os jovens nobres enviaram o falcão atrás de outra codorna, e ele voou até derrubar sua presa. Mas então ele se transformou novamente em um jovem e continuou com seu pai. Como vamos conseguir viver com tão pouco? Disse o pai. Espere um pouco, pai. Teremos mais ainda, disse o filho. Quando passarmos pela feira, vou me transformar em um cavalo, e tu deves me vender. Eles te darão 1000 rublos por mim. Apenas me venda sem uma coleira. Então, quando chegaram à próxima cidadezinha, onde estava acontecendo uma feira, o filho se transformou em um cavalo tão ágil quanto uma serpente e tão fogoso que era perigoso se aproximar dele. O pai levou o cavalo pela coleira. Ele dava coices e faiscava o chão com as patas. Então, os negociantes de cavalos se reuniram e começaram a negociar com ele. 1000 rublos à vista, disse ele, e você pode tê-lo, mas sem a coleira. Para que queremos a tua coleira? Nós faremos uma coleira de prata dourada para ele. Venha, nós te daremos 500. Não. Então apareceu um cigano, cego de um olho. Homem, quanto queres por esse cavalo? Disse ele. 1000 rublos sem a coleira. Nada disso, é caro, meu bom homem. Tu não aceitarias 500 com a coleira? Não, de jeito nenhum. Aceite 600 então. Então o cigano começou a negociar e discutir, mas o homem não cedeu. Vamos, venda-o, disse ele, com a coleira. Não, cigano, eu gosto dessa coleira. Mas, meu bom homem, quando você já viu alguém vender um cavalo sem coleira, como eu poderei levá-lo sem ela? Mesmo assim, a coleira deve ser minha. Olha, meu amigo, eu te darei mais 5 rublos, só preciso da coleira. O velho começou a pensar. Uma coleira desse tipo vale apenas 3 simples moedas, e o cigano está me oferecendo 5 rublos por ela. O deixarei ficar com ela. Então eles fecharam o negócio com uma boa bebida, e o velho foi para casa com o dinheiro, e o cigano levou o cavalo. Mas na verdade não era um cigano, era o que tinha assumido a forma de um cigano. Então o montou no cavalo, e o cavalo o carregou mais alto do que as árvores da floresta, mas mais baixo do que as nuvens do céu. Finalmente, eles desceram entre as árvores e chegaram à cabana de O. E O entrou em sua cabana e deixou seu cavalo do lado de fora na estepe. Esse filho de um cão não escapará das minhas mãos tão rapidamente uma segunda vez, disse ele à sua esposa. Ao amanhecer, O pegou o cavalo pela rédea e o levou para o rio para dar água a ele. Mas assim que o cavalo chegou ao rio e abaixou a cabeça para beber, ele se transformou em um perca e começou a nadar para longe. Sem mais delongas, se transformou em um lúcio e perseguiu o perca. Mas assim que o lúcio estava prestes a alcançá-lo, o perca deu um giro repentino, esticou suas barbatanas espinhosas e virou o rabo em direção ao lúcio, de modo que o lúcio não conseguiu segurá-lo. Então, quando o lúcio chegou perto dele, ele disse: Perca, perca, vire a cabeça para mim, quero conversar contigo. Eu posso te ouvir muito bem do jeito que estou, querido primo, se tu quiseres conversar, disse o perca. Então eles seguiram novamente e novamente o lúcio alcançou o perca. Perca, perca, vire a cabeça na minha direção, quero conversar contigo. Então o perca esticou suas barbatanas espinhosas novamente e disse: Se tu queres conversar, querido primo, eu posso te ouvir do jeito que estou. Então o lúcio continuou perseguindo o perca, mas não adiantou. Finalmente o perca nadou até a margem, e lá havia uma tsarivna, a filha de um tsar, entalhando um galho de freixo. O perca se transformou em um anel de ouro cravejado de espinelas, e a tsarivna viu e pescou o anel da água. Cheia de alegria, ela o levou para casa e disse ao pai: Olha, papai querido, que anel bonito eu encontrei. O tsar a beijou, mas a tsarivna não sabia em qual dedo ele ficaria melhor, pois era tão lindo. Por volta do mesmo tempo, disseram ao tsar que um certo comerciante havia chegado ao palácio. Era O que havia se transformado em um comerciante. O tsar saiu para encontrá-lo e disse: O que tu queres, velho? Eu estava navegando no mar em meu navio,
disse Ó, e carregando para o czar de minha própria terra um anel de espinelas precioso, e este anel eu deixei cair na água. Por acaso algum de teus servos encontrou este anel precioso? Não, mas minha filha encontrou, disse o czar. Então chamaram a moça e Ó começou a implorar que ela o devolvesse. Pois eu não posso viver neste mundo se não trouxer o anel de volta, disse ele. Mas não adiantou, ela não quis devolvê-lo. Então o próprio czar falou com ela. Não, mas querida filha, devolva-o, para que não aconteça desgraça a esse homem por nossa causa. Devolva-o, eu digo. Então Ó implorou e orou ainda mais, e disse, leve o que quiser de mim, apenas me devolva o anel. Não, disse a Tsarivna, não será nem meu nem teu. E com isso ela jogou o anel no chão, e ele se transformou em um monte de semente de milheto, e se espalhou pelo chão. Então Ó, sem mais delongas, se transformou em um galo e começou a bicar toda a semente. Ele bicou e bicou até que a pegou toda. No entanto, havia um único grãozinho de milheto que rolou bem debaixo dos pés da Tsarivna, e ele não viu. Quando terminou de bicar, ele subiu na soleira da janela, abriu as asas e voou embora. Mas o único grãozinho de milheto se transformou em um jovem muito bonito, tão bonito que quando a Tsarivna o viu, se apaixonou instantaneamente por ele e implorou ao Tsar e à Tsaritsa que o deixassem ser seu marido. Com mais ninguém eu serei feliz, disse ela. Minha felicidade está apenas nele. Por muito tempo, o Tsar franziu a testa ao pensar em dar sua filha a um jovem simples, mas por fim deu-lhe sua bênção, e eles foram coroados com grinaldas de noiva. E todo mundo foi convidado para a festa de casamento, e eu também estava lá, e bebi cerveja e hidromel, e o que minha boca não conseguia segurar escorria pela minha barba, e meu coração se alegrava dentro de mim.